Bom dia, vamos aprender mais da palavra de Deus? Eu já falei e sempre falo de novo, eu sou apaixonado nessa palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, tem o poder de fazer coisas maravilhosas em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu quero meditar com você nessa manhã a respeito da vida de Davi. Davi foi chamado e considerado um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi ele cometeu alguns pecados bem grandes, bem complicados. Davi teve um adultério terrível com uma mulher casada. Davi ele mandou matar o marido dessa mulher. E esse mesmo Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que apesar de nós cometermos pecados, Deus sempre nos dá a opção e a oportunidade de nós nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos, de restaurarmos, reconciliarmos com Ele e a nossa vida continuar caminhando bem. Infelizmente tem consequências, todos os nossos pecados têm consequências, mas quando eu e você nós nos voltamos para o Senhor, quando nós pedimos perdão a Ele, nós temos condições plenas de voltar a ter uma vida de paz, de voltar a ter uma vida próspera. Talvez a sua vida, você também já cometeu algumas coisas erradas diante de Deus. Eu também já. Antes de conhecê-lo, depois de conhecê-lo, eu também já fiz coisas que desagradaram ao Senhor. Mas eu aprendi essa palavra mágica, arrependimento e perdão. Não é nem uma palavra, é uma fórmula. Arrependimento mais perdão é igual a pedir perdão, é igual a bênção de Deus. É igual a favor de Deus novamente. E o que eu quero falar com você nessa manhã é a respeito de 4 atitudes de Davi. Que essas atitudes levaram Davi a ter uma experiência maravilhosa com Deus. Davi, ele aprendeu a buscar a face de Deus. Ele aprendeu a consultar o Senhor. Ele aprendeu a falar assim: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer com isso ou com aquilo? E todas as vezes que Davi, a Bíblia diz aqui no versículo, ele consultou a Deus, ele procurou saber o que Deus tinha, e Deus falava com ele e ele obedecia essa palavra, ele sempre teve vitórias. Todas as vezes que eu e você consultarmos a Deus, buscarmos a orientação de Deus e obedecermos a orientação dele, todas as vezes nós também sairemos vitoriosos. Amém? Vamos então aprender sobre as atitudes de Davi e o que ele fez para que ele saísse abençoado dessa situação. Aqui no capítulo 23 do primeiro livro escrito pelo profeta Samuel, está escrito assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila, a cidade chamada Keila, e saqueiam as eiras. Versículo 2: consultou, pois, Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo à cidade de Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. O que significa esse texto aqui? Davi, ele estava numa cidade, ele ficou sabendo que os filisteus, que eram os inimigos de Davi, eles tinham invadido essa cidade, tinham saqueado a cidade, as circunstâncias ali da cidade de Keila. E o que aconteceu? Davi chegou para Deus e falou assim: Deus, o Senhor quer me usar para salvar aquele povo? Deus falou assim: eu quero, vai lá. E aí os homens que estavam com ele, as pessoas que estavam do lado dele, falaram assim: Davi, você está ficando louco? Aqui onde nós estamos, nós já estamos com medo, imagina se a gente descer lá para bater de frente. Davi voltou a consultar o Senhor e falou: ô Deus, o povo está com medo, e é verdade, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Ele falou assim: Davi, pode ir. Pode ir que você vai livrar todos os moradores de lá. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu e você consultamos o Senhor, nós damos mais ouvidos à voz de Deus do que à voz do homem. Nós damos mais ouvidos à voz de Deus do que aquilo que os homens pensam. E quando nós obedecemos essa voz, nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos libertar as pessoas, nós vamos salvar as pessoas. Quantas pessoas, se você conhece, precisam de Jesus? Sabe quem Jesus vai usar para salvá-la? As palavras dele na tua boca
essa vida transformada dele em você, as pessoas vão ver e vão desejar. Ah, mas eles estão falando que não vai dar certo, que não adianta pregar o evangelho para aquela pessoa. Uai, daí que eles estão falando que não vai dar certo? Eu tenho certeza que lá atrás tinham pessoas que olhavam para mim e falavam assim, o Marcelo, não adianta pregar o evangelho para ele não. Isso daí só quer saber de bagunça, de farra, não quer saber de nada não. Não importa o que os homens estão falando não. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Olha para a tua família, existe salvação em toda a tua casa? Pastor, mas você não conhece o povo lá de casa, é muito difícil. Não tem importância que seja difícil. O que importa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu irmão e minha irmã, está na hora de parar de dar ouvidos para as circunstâncias, para os homens, e começar a consultar o Senhor e falar, Deus, e aí? Eu vou pregar o evangelho para ele? Vai. Que jeito? Assim, assim. Mas e o resultado? O resultado é que você vai libertá-lo. Que eu vou libertá-lo através da sua vida. Que eu vou salvá-lo através da sua pregação, da sua vida. Amém, meu irmão? É assim que a palavra de Deus diz. E é desse jeito que eu e você temos que viver. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre consultava o Senhor. Davi, aqui no capítulo 30 de Samuel, Davi também consultou o Senhor. Qual que era a condição? Uma outra cidade aqui chamada Ziclag, onde Davi residia, a família de Davi, os seus amigos, Davi estava ausente desse lugar. E quando ele voltou, diz aqui, sucedeu, pois, que Davi chegando e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, os amalequitas já tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram cativo consigo, e foram o seu caminho. Esses outros inimigos amalequitas chegaram na cidade de Davi e bagunçaram, puseram fogo, queimou tudo, arrebentou com tudo, levou cativo as mulheres, as crianças, despojou tudo, levou o gado, levou os bens, as riquezas que eles tinham ali. E aqui, Davi, ele chorou, ele ficou chateado, como você e eu também ficamos às vezes. Né? Nós não podemos negar a nossa alma, não tem problema nenhum chorar um dia, dois, não tem problema nenhum ficar chateado aqui e ali, mas o que não pode é ficar só se lamentando. E o que Davi fez? Então, no versículo 8 está escrito, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Versículo 9, partiu, pois, Davi. Eu amo isso, sabe por quê? Meu irmão, quando Deus fala uma coisa para você, você precisa obedecer. Porque se você não obedecer, não vai acontecer nada. Eu estava aqui, o Marcelo, nós estávamos gravando, meu nome é Marcelo e quem está gravando é o Marcelo também, o irmão nosso lá da igreja. E ele estava compartilhando uma experiência que ele teve com Deus. Uma situação no trabalho dele que ele falou, que Deus chegou para ele e falou assim, ó, reveja esse trabalho aí, que não tinha sido ele quem tinha feito. E aí ele achou que não era assim, que não precisava. Ele achou nem que era Deus que estava falando com ele. E ele não reviu o trabalho. E a consequência não foi boa, não. Ele estava falando assim, eu aprendi a ouvir a voz de Deus de uma maneira assim bem dolorosa. Mas agora eu já estou aprendendo a reconhecer a voz do Senhor. Não adianta nada consultar o Senhor, falar, Deus, e aí, eu vou atrás daquilo que o diabo me roubou? Eu vou atrás daquilo que foi levado de mim? Eu vou atrás dos meus sonhos novamente? Eu vou atrás daqueles projetos que eu já até engavetei? Eu vou atrás daquilo que eu pensava e agora eu já não penso mais? Eu vou restaurar o meu casamento ou eu largo mão? Eu vou buscar o meu filho que está nas drogas, o meu filho que não quer saber de Deus ou não vou? Deus falou assim, vai Davi, vai porque você vai libertar tudo. E no outro versículo, eu creio assim, pensa comigo assim, Davi na hora do almoço ou de tardezinha, Davi depois de chorar, de ficar se lamentando, ele chegou a Deus e falou assim, Deus, eu vou ou não vou? Ele falou assim, vai. Na outra manhã, 6 horas da manhã, Davi levantou, partiu e falou assim, quem quiser vai comigo. Se não for ninguém, eu vou sozinho, eu vou porque Deus falou para eu ir. Meu irmão, fé é isso. Fé é ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir uma orientação, um conselho de Deus, uma direção de Deus e seguir esse conselho. Não tem jeito de ter uma fé inativa, não tem jeito de ter uma fé passiva. Davi ouviu um conselho e foi. E aqui no versículo 18 está escrito assim, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. No versículo 19,
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada o que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Às vezes a gente não liga para as coisas pequenas. Ah não, o diabo é aquilo. Ah não, eu só estou com uma febrezinha. Eu só estou com uma unha encravada. Olha pastor, então você está falando que toda enfermidade é do diabo? Não. Eu estou falando, bem, é até que sim. Eu estou falando que toda enfermidade é uma manifestação do diabo na minha vida ou na vida de umas pessoas. Ué pastor, o que é isso? Ou você acha que a enfermidade vem de Deus? Se Jesus ele levou sobre si as dores e as enfermidades, ele coloca e ele tira? Não, quem coloca é o diabo. Não significa que um resfriado ou uma unha encravada, uma dor no dente, seja consequência de um pecado pessoal seu ou meu. Né? Eu saí durante o dia aí, tomei chuva, tomei gelado, minha garganta ficou doendo, fiquei com febre, fiquei com isso. Isso não tem nada a ver com pecado. Isso tem a ver com uma... Né, eu não agi de forma correta, de uma desatenção. Mas que a dor, a febre, a gripe, a enfermidade, isso vem do inimigo? É certamente que vem. Sabe, toma cuidado com as coisas pequenas. O diabo ele não vai chegar roubando coisa grande de uma vez. Ele vai chegar com uma coisa pequena. Eu não preciso saber, o câncer não vem de Deus. Ué, mas e uma dor de cabeça vem? Não, uma coisinha, uma coisinha não tem nada a ver, meu irmão. Tudo tem a ver. Jesus está te chamando para observar a sua vida, para cuidar da sua vida, das coisas pequenas e das coisas grandes. Tudo Davi tornou a trazer. Como que Davi tornou a trazer? Deus, eu vou atrás, Deus falou, vai. E no outro dia Davi foi. Deus está te falando agora. Deus está te dando a receita agora. Deus, será que eu corro atrás daquilo que o diabo roubou da minha vida? Corre. Então não espera no outro dia não. Sai na mesma hora. Vai para a palavra, vai atrás daquilo que te pertence. Amém, meu irmão? Eu quero te ver vitorioso, eu quero te ver conquistando essa terra. Porque foi para isso que Jesus veio. Para te dar vida eterna e para te dar uma vida abençoada nessa terra. No próximo bloco, nós vamos aprender mais duas consequências de obedecer à voz do Senhor. Amém?